É quanto você entende a mudança no mercado e se antecipa a isso. Então, para mim, foi um grande aprendizado. A decisão da Uniconte foi, eu vi o mercado num momento turbulento, a Uniconte nasceu em 2019. Hoje se fala menos, mas muito por conta da reforma tributária, dos impactos da reforma tributária. Mas em 2019, todos os influenciadores gritavam aos quatro cantos do mundo que a contabilidade ia acabar. Aquele modelo de contabilidade tradicional, esse, que 80% das empresas praticam hoje, ainda praticam, ia acabar. Né? Então, eu lembro que saiu uma pesquisa da Ernst Young que falava isso, que saiu uma lista de profissões que seriam extintas até 2025. Isso. Inclusive, e aí o contador estava lá no top 3. Isso. Depois, com o advento da IA de novo, contabilidade é uma profissão que a IA vai substituir. Então, a gente sempre escuta essas coisas e acompanhando tecnologia. Eu, quando fundei a Uniconte, eu estava num momento na Rossi, que eu estava focado muito em gestão, e eu era responsável por acompanhar as mudanças de tecnologias. Então, eu estava o tempo todo em eventos, a gente se encontrou em muitos deles. Sim. Eu brinco que eu tenho a coleção de crachá, eu devo ter uns 80 crachás. Cara, você tem mesmo? Eu guardo. Cara. Eu guardo todos. Eu guardo todos. Eu fiz um vídeo, bicho, falando dos eventos que eu já investi. Eu tenho uma caixa, depois quando a gente voltar lá eu te mostro. Tem uma caixa com um monte de crachá, eu nunca encontrei alguém que guardava, primeira vez. Eu guardo desde a época que eu era da Tentinha. Se alguém pega o meu, eu fico bravo assim, eu falo, não pode subir com isso daí. Eu guardo também, que nem eu já voltei lá do Fameli, já deixei lá o meu crachá na mesa, depois ele já vai pra coleção, mas eu guardo todos. Olha isso aqui, ó, deixa eu te mostrar, olha isso aqui, ó. Caramba, eu tenho mais ou menos isso aí. Eu fiz um vídeo assim, mostrando, já investi não sei quanto. E às vezes eu pego eles e fico olhando ali pra relembrar algumas coisas. É muito bom. Igual as cadernetinhas de anotação, né? Eu tenho uma memória que fala, quanto trambolho, quantos cadernos desses que você usou? 5, 6 folhas. E copo de plástico. Copo de plástico é proibido de entrar em casa. Não, a noiva os não copos deixa. Eu tive que me desfazer. Minha noiva não deixa. Ou eram as agendas ou eram os copos. Chegou um momento que você tem que decidir entre um ou outro. E aí eu estava no momento de olhar muito isso, de acompanhar as inovações. Foi um momento em que a tecnologia começou muito forte no mercado contábil, né? A gente estava comentando um pouco antes de começar aqui, né? O quantas tecnologias similares a gente tem. E aí a gente, na época, usava mais de 20 tecnologias, que a gente brinca dos apensos ali, ao sistema contábil, né? Ali, para não falar outro nome mais feito, né? Tem gente que fala de parasita, tudo, mas a gente olhava e eu tinha mais de 25 tecnologias, ainda hoje a gente tem um número relevante de tecnologias que a gente usa, e eu ficava a cada 6 meses reavaliando as tecnologias. E como eu falei, num momento em que eu não encontrei nada perto do que eu parecia e era dono muito grande, eu falei, cara, é uma oportunidade, e olhando para o mercado também, olhando para esse murmurinho do mercado, para mim era fato que não haveria o fim da contabilidade, mas como o contador iria atuar, e hoje está mais evidente, né? A gente está há dias de entrar em vigor a reforma tributária. Eu me aperfeiçoei bastante, fui estudar bastante a respeito também, tenho participado de muitos eventos, muitas palestras, tudo, e eu acho que ela só vai reforçar isso, né? O papel do contador, de fato, consultor, conselheiro da empresa, e não o cara que é o compliance ali, que é eu chamo de darfista, né? O cara que simplesmente gera o DARF ou gera a folha de pagamento ali pro cliente. Então foi por isso que lá atrás eu enxerguei a Uniconte a partir de uma dor como uma necessidade. Cara, eu tive uma oportunidade muito grande de aprendizado no mundo de startup, que é uma vivência que qualquer empresário que puder ter oportunidade é maravilhoso. Quando eu tive a ideia da Uniconte, o projeto, eu apresentei para 2 amigos meus que são da área da tecnologia. Eu falo que nessa hora Deus é grande também, porque põe as coisas certas no caminho. Eu tenho um amigo pessoal, Lucas, que é meu sócio, que estava num projeto de um RP, já tinha trabalhado num RP de faturamento para empresas, estava num projeto com um amigo dele, que depois veio a ser meu sócio também, amigo dele, o Thiago, e num RP dentro do Sebrae, numa incubadora do Sebrae aqui de São Paulo, com um projeto. O projeto não estava rodando muito bem, eles estavam fazendo um RP para representante comercial, não estava tendo aderência, eram 6 meses de incubadora, estava lá pelo 2º, 3º mês, eu apresentei o projeto para eles foram na diretoria do Sebrae, o Sebrae deixou pivotar e foi muito legal, porque no meio do tempo a gente apresentou o projeto, e aí no dia do Demo Day, que é o dia que você apresenta o projeto, a gente ganhou como melhor startup. Aí o Sebrae convidou a gente para... Eu participei um pouco da incubadora, não pude estar presente o tempo todo, mas fiquei encantado com aquele universo de startup, de metodologias ágeis, aquilo me instigou, eu levei isso para dentro do escritório, comecei a levar, e aí quando a gente foi para a aceleradora por convite do Sebrae, eu vivenciei os 6 meses, todo dia dentro do Sebrae, me dividia, metade no escritório, tive a oportunidade que eram muito próximos, eu estava na República e o Sebrae era ali na Princesa Isabel, na Praça Princesa Isabel, no Palácio, né? E aí eu ficava todo dia, ia até lá, participava de todos os eventos e tudo. Então foi um aprendizado que eu acho que
20 anos de experiência e 2 faculdades, e eu não tive aquela vivência que foi de ter oportunidade de conviver nesse modelo de startup, que era muito o que eu acreditava, de você entender como as coisas mudam rapidamente e estar à frente, né? Eu sempre pensava isso, eu preciso estar na frente, eu preciso estar num momento. Como é que eu falo estar à frente? Eu lembro de um cenário em que em 2007 eu chamei todos os meus clientes da contabilidade, fiquei 3 meses, de setembro até dezembro, fazendo 3, 4 reuniões presenciais por dia, porque na época era presencial, cheguei a fazer 5 reuniões com clientes, para dizer para o cliente que não fizesse contabilidade, que não escriturasse banco, que não fizesse de fato contabilidade, que eu não ia atender. Porque eu tinha visão muito daquilo. Eu preciso atender clientes que precisam, que sabem o valor do meu trabalho, não só os clientes que estão me pagando, que é um pouco do que a gente fala, o cara está me pagando, eu podia estar muito confortável nesse cenário, entendeu? Mas eu sou um cara que sou ficcionado por tecnologia, acho que só por isso também eu avancei na questão da Uniconte. Quanto mais eu estudava, eu acompanhava, eu ia nos eventos, mais eu me interessava por aquilo, mas muito disso de não ficar parado, cara. Eu fui inventar um novo projeto depois dos 40 anos, eu já tinha 43, 44 anos quando eu comecei a Uniconte, né? Mas eu sou um cara assim, eu digo que se hoje aparecer uma outra oportunidade, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu não gosto de ficar parado, cara. Eu acho que é muito disso.